Você sabia que 5% da população tem rosácea? Será que você é um deles? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Moreira sobre rosácea. Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Me Renata? conta, o que é a rosácea? Como a gente pode identificar? As pessoas que não sabem que tem, é de fácil diagnóstico ou às vezes ela acaba indo no médico, não sabendo muito bem o que tem? Como que é isso? Gerando dúvidas, né, Renata? É. Renata, a rosácea, ela é uma doença da pele e que pode acometer também os olhos, que é uma doença inflamatória. A origem da doença não é ainda completamente explicada, mas a gente sabe que são aqueles pacientes que apresentam uma vermelhidão na região central da face. Então, geralmente, a pessoa tem como se fossem uns flushes, como se fossem umas ondas de calor associado à vermelhidão e vasodilatação, pegando nessa região do central do rosto, às vezes testa, às vezes nariz, às vezes um pouquinho queixo também associado. O mais comum é ela ter essa vermelhidão, mas tem várias outras coisas que podem aparecer. Às vezes a pessoa tem como se fossem pequenas pápulas, pequenas bolinhas. Às vezes a pessoa tem pequenos vasinhos, que a gente chama de telangiectasias. Às vezes a pessoa tá ali com aquela acne ali e não consegue perceber que é rosácea, né? Fica tratando como acne. Como acne. E às vezes até piora, né? Sim, muitas vezes piora, né, Renata? É verdade. E outra coisa que tem, às vezes a pessoa tem uma vermelhidão ocular mesmo, que é uma rosácea ocular e não só uma alergia, alguma outra coisa que elas às vezes pensam que é. Que é pouco falado, Que né? é pouco falado, exatamente. E outra coisa que a gente vê muito associada à rosácea são os pacientes que têm dermatite perioral. Às vezes a pessoa tem uma alergia que pega essa região, por exemplo, do sulco nasolabial ou lateromental e pega a região próxima da boca e às vezes é da rosácea e não uma alergia específica, sabe? E isso confunde às vezes as pessoas. É de difícil diagnóstico. Quando é muito clássico, não. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu acordo, na hora que eu tenho qualquer situação pequena, eu fico muito vermelho. Eu fico com vergonha, eu fico vermelho e fico quente. E depois melhora. Porque faz realmente uma vasodilatação dos vasos e a gente percebe isso. E né? a pessoa pode ter só esses vasinhos, sem Sim. o processo inflamatório, ou não? Sempre tem que vir acompanhado do processo inflamatório. Na gênese da doença, a gente tem alguma inflamação que faz essa sensibilização dos vasos e faz eles dilatarem. Mas ela não tem que ter uma super inflamação, né? Assim, ela pode ter, às vezes, só o vasinho dilatar e só isso de ficar muito vermelhinha na hora que se expõe a algumas situações. É muito frequente eu ficar vermelho quando eu apresento um trabalho, quando eu fico com vergonha. Quando eu vou num encontro. Ou, quando faz frio, o frio me faz ficar muito vermelho, parece uma alergia de pele. Isso é genético, Ricardo? A pessoa já vem com... Sim. A impressão que a gente tem é que tem um fator genético forte, a gente tem uma agregação familiar grande, né, na rosácea, mas pode ter também fatores ambientais que influenciam na doença, né, assim, ou que podem piorar. A gente não sabe se esses fatores ambientais são causa, mas que eles pioram, a gente sabe que piora. Às vezes tem ali, só ativa o que já estava ali, exatamente. Então, por exemplo, exposição à luz solar, a gente sabe que piora. Algumas pessoas... eu ia perguntar isso, o que é proibido para o paciente com rosácea? Algumas pessoas têm colonização da pele por um ácaro que pode piorar a rosácea, que é o Demodex, que não tem obrigação de ter, mas quando tem, geralmente os quadros são um pouco piores e a pessoa recidiva mais. Então você tem estratégias, inclusive, de tratamento que são pelas diferentes formas da doença, né? Assim, o emocional piora a doença ou... Também pode piorar, Renata. Assim, geralmente a pessoa que é muito ansiosa ou que está passando por uma situação ali naquela hora que ela vê como uma situação mais ansiogênica, ela geralmente tem uma piora da vermelhidão e dessa sensação de calor local. Né? Essa vermelhidão pode ser um gatilho para... Sim, ela pode ser a primeira manifestação, como se fosse um gatilho da doença. Se a gente for pegar a maioria dos pacientes com rosácea, eles têm formas leves da doença, que são formas onde você tem muito mais só o flushing e a vermelhidão e essa sensação de calor do que os outros sintomas. E aí eles vão sendo menos frequentes, mas que também são rosáceas. Os pacientes que têm as pápulas que lembram espinhas, por exemplo, é um pouco menos frequente do que só o flushing. Mas a gente tem um monte de pacientes que tem essa fórmula que dá as pápulazinhas.
Forma com vasinho, que tem aquelas telangiectasias, que são aqueles vasinhos tortinhos, que às vezes tem no lateral do nariz, mas que vai dando no rosto como um todo, são muito frequentes, por exemplo, também. E tem né? algum procedimento, né, que a gente faz normal em estética, que é contraindicado mesmo para quem tem rosácea? rosácea? Tipo assim, botox, preenchimento, lasers. O que acontece, Renata? Geralmente, os pacientes que têm rosácea, eles têm uma pele muito mais sensível do que os pacientes que não têm rosácea. Então, é uma pele que não aguenta tanto ácido, ela não aguenta tantos procedimentos que irritem. Tudo irrita muito na rosácea. Então, por exemplo... Menos é mais. Menos é mais. Se você vai fazer um peeling, por exemplo, provavelmente... o paciente vai sofrer muito no pós, porque já é uma pele que tem uma tendência a inflamar, a ficar quente, a ficar desconfortável. Se você faz um procedimento que irrita, ela vai piorar, né? Assim, não tem contraindicação para toxina botulínica, para preenchimentos, né? Assim, alguns tipos de laser podem melhorar a rosácea. Então, por exemplo, os lasers que são lasers para a parte vascular da pele, né? Por exemplo, isso, um ND-IAG, né? Ele pode melhorar o aspecto da rosácea. Existe uma forma de rosácea também que é mais, digamos que mais grave do ponto de vista estético, mas que é mais raro da gente ver, mas que a gente também vê, que são os pacientes que fazem o que a gente chama de FIMA, que os pacientes têm como se fosse uma proliferação glandular excessiva, que são aqueles pacientes que têm o nariz muito inchadinho, por exemplo, que é cheio de bolinha, parecendo um morango, assim, que parece um nariz um tanto que vai crescendo. Que vai crescendo e deformando um pouco, né? Quando dá no nariz, a gente chama de rinofima. Isso é da rosácea? Não sabia. É da rosácea. E assim, ele pode dar no nariz, mas pode dar em outras áreas. De vez em quando a gente vê paciente que tem no queixo, de vez em quando a gente vê paciente que tem na testa. Não é exclusivo do nariz. É como se fosse uma esponja, isso, vai ficando um nariz maior e mais esponjoso, né? Assim, então, por exemplo, esses pacientes que têm essas fimas, né, assim, que são essas proliferações celulares que dão esse nariz que fica mais esponjoso, ou o queixo, ou a testa, né, outros locais, se o paciente é um paciente mais branquinho, que mancha pouco, você pode fazer um laser, por exemplo, de CO2 fracionado, melhora absurdamente. Sério? Esses lasers que são mais ablativos, eles melhoram muito. Mas muitas vezes o tratamento é cirúrgico, é tirar mesmo, assim, isso que eu ia reconstruir. Perguntar. Né, assim. Seria retirar aquela parte que ficou esponjosa. E na hora que tira, a cicatrização é uma pele delicada. Então, assim, é uma pele que pode cicatrizar muito bem, mas pode, às vezes, demorar mais a cicatrizar. Recentemente, no hospital, o cirurgião plástico nosso fez uma reconstrução do nariz de um paciente que foi impressionante. Assim, o paciente tinha uma fima muito, muito grande. Assim, era um paciente muito jovem e extremamente deformado o nariz. E assim, a ponto de causar uma certa estranheza. Então, você via que ele era até... tinha alguma restrição, alguma retração social mesmo. E era novo, eu não vou lembrar a certa idade do rapaz, mas assim, devia ter entre uns 20 e uns 35 anos no máximo, 20, 30 anos. Porque a gente associa muito a essa doença à pessoa mais idosa, exatamente. Né? Era um cara muito jovem. E ele foi fazer um procedimento, assim, a princípio, nem era para fazer tudo, mas o cirurgião plástico nosso é um cara muito bacana, assim. Então foi muito engraçado, que ele perguntou na hora pra residente que tava com ele. Ele aqui, você tem que ir embora rápido? Ela, não. Vão fazer um nariz inteiro dele. Ela, como assim? Ele, vamos fazer tudo, a gente já tá aqui, ele já tá anestesiado, vão resolver aqui, né, pro paciente. Então eu achei muito interessante, assim, e ficou, assim, espetacular, assim, imagino que o rapaz vai ficar muito satisfeito. Foi recente. São coisas que mudam, né, assim, a vida da pessoa, exatamente. Né? Não é só a questão estética, né? Não, é uma perspectiva maior, né, se a gente for pensar num caso desse, né? Assim. Eu costumo dizer que tudo que a gente tem é bem maior do que as pessoas veem, né? Exatamente. Então, o que é na gente costuma, às vezes, doer mais. Né? E a dor de cada um é a dor de cada um, né, Renata? Assim, não tem como eu criticar ou quantificar a sua dor, né? Assim, dentro dessa perspectiva, né? Assim, e não dá para comparar, a minha dor é melhor ou menor ou maior do que a sua. A sua, a minha é minha, né? Assim, e a gente vê muito maior, né? Sim. Então, tem, às vezes, pacientes que chegam com uma acne que a gente tá vendo, às vezes, pequena, mas pro paciente tá...
Sim. É E dentro do enorme, né? contexto dentro da realidade dele. E às vezes dentro da necessidade de vida, o que ele vive no dia a dia, aquilo pesa mais ou menos, né? Agora, e a alimentação interfere na rosácea? Ô, Renata, a gente não tem nada que comprove que a alimentação que ela piore a rosácea ou melhore, mas a gente tem algumas medicações não, desculpa, alguns alimentos que a gente sabe que tem uma correlação direta com a vasodilatação e a piora. Então, por exemplo, geralmente bebida alcoólica Eu ia perguntar isso, bebida alcoólica piora. Não é que piora a longo prazo, mas ela desencadeia os flushes, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem, quando fica... Bebe e fica vermelhinho. Vermelhão, exatamente. Então, assim, não é que se tiver muito vai piorar ao longo do tempo, mas toda vez que beber vai ter, entendeu? Assim, e é bom que a pessoa identifique isso, porque aí também ela consegue... E é bom que as outras pessoas colocar na identificam balança. que ela bebeu. Também, não, né? Não pode dirigir. Não pode dirigir. Não, você tá vermelho demais, hoje você não dirige não. Mas é isso mesmo, né? Assim, E é comida quente, tipo amendoim, castanhas, coco. Não Tem uma não tem correlação? muita correlação, mas alimentos de temperatura quente tem. Então, às vezes, uma sopa, um chá, um caldo pioram os pacientes também. Tá? Assim, você tem uma certa... Não são todos os pacientes que têm piora com isso, mas quem tem toda vez. É a mesma coisa da bebida. Não é todo mundo que tem, mas quem tem com bebida, toda vez que beber, vai ter. Vai ter. Né? Assim, e quem tem com alimento mais quente, toda vez que tiver acesso ao alimento mais quente, de temperatura mais elevada, vai ter. Em né? termos assim de tratamento, o que a pessoa deve fazer? Quem tem a rosácea? Quais que são a orientação para essas pessoas? Primeira coisa da pessoa que tem a rosácea é ela entender que a pele dela é uma pele sensível. Então, não dá para passar qualquer coisa. Então, essa é a primeira recomendação. Aí passando o creme da modinha, forte. Vai dar errado, né? Assim, porque tudo que é muito forte, a pele é uma pele sensível. Então, assim, primeira coisa, cuidado com o que você passa, né? Assim, eu acho que é a primeira recomendação. Outra coisa que tem é mantenha a pele sempre bem hidratada, porque sempre que você tem uma pele mais hidratada, ela é uma pele mais firme, ela é uma pele mais saudável e ela acaba se protegendo e tendo uma barreira melhor contra patógenos externos, né? Assim, contra agora, alguns situações produtos externas. calmantes dentro do hidratante ajudam. Se você tem um hidratante que é um hidratante mais leve, mais fino, que tem essas características calmantes, isso é bom para o paciente. Existem medicações específicas de uso tópico que podem melhorar o aspecto da rosácea, e aí a gente tem estratégias que são distintas. Então, por exemplo, se é um paciente que tem muito vasinho, tem um componente vascular muito grande, às vezes um laser, por exemplo, de NDIH vai ter uma melhora melhor para esse paciente. Se é um paciente que tem muita resposta inflamatória, às vezes os medicamentos que trabalham nessa parte inflamatória melhorem mais a rosácea desse paciente. Se é um paciente, por exemplo, que tem colonização pelo Demodex, que eu tinha falado que é um ácaro que às vezes coloniza a pele, você tem medicamentos que tiram a colonização e que são imunomoduladores e melhoram o aspecto da rosácea. Então, você consegue trabalhar dependendo do que você precisa para aquele paciente. Existe hoje no mercado até medicamentos que não permitem que o paciente faça vasodilatação de jeito nenhum e que o paciente fique um tempo sem manifestação de sintoma. O grande problema desses que são inibidores mesmo de vasodilatação é que eles costumam dar rebote. Então, assim, a pessoa fica ótima, mas depois ela vai piorar. Mas às vezes é o que você precisa. Você vai apresentar, sei lá, você vai fazer uma apresentação numa palestra, você vai apresentar na sua empresa um projeto, você é uma pessoa que tem um cargo que você não pode ficar vermelho naquele momento de jeito nenhum, né? É um cargo de chefia, você vai para uma reunião que você não pode demonstrar que você está estressado e você não pode ficar vermelho. Olha, você vai usar, você vai ficar sem ter esse tipo de problema e daqui a X horas vai dar um rebote, mas aí já acabou a reunião, entendeu? Assim, já acabou a apresentação. Não, pelo menos existe alguma coisa para contornar em algumas situações específicas. Isso. Não é a medicação de escolha para tratamentos, né? Assim, mas é uma estratégia que pode ser usada para controle de sintoma. Para amenizar um pouquinho, né? Exatamente. O sintoma do paciente. Exatamente, Renata. Eu adorei, foi uma aula sobre rosácea, eu gostei muito, muita coisa que eu não sabia. Sim. Aqui, né? Foi dito, eu gostei demais. Obrigada, Dr. Ricardo. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.